Fala pessoal, vamos para mais outro podcast. Vou falar da minha vida esportiva. Fui praticamente um poliatleta, fiz atletismo, fiz natação, joguei futebol, handebol, vôlei, basquete. Natação, né? Eu já falei isso. Enfim. Vou falar da natação, foi um dos primeiros esportes assim que eu mais pratiquei. Fiquei anos, né, praticando e conquistei medalhas também em estudantis. Foi um período bom. Participei de 3 anos consecutivos como capitão da equipe de natação. E conquistei acho que uns 7 medalhas durante meu trajeto no colégio na natação. Aí o que acontece? Meu primeiro ano como atleta, né, da natação, capitão da equipe na época. Ficamos em terceiro lugar. Eu tinha terceiro lugar no geral, né, na categoria. Tinha conquistado uma medalha de prata. E um quarto ou quinto lugar no nado livre. Se eu não me recordo, acho que foi isso. Revezamento a gente não foi bem, mas também não foi tão mal. A gente chegou em terceiro lugar, entendeu? Aí no segundo ano fiquei segundo e terceiro, não, fiquei segundo no nado livre, no revezamento ficamos em segundo e no nado livre fiquei em terceiro. Aí ficamos com a segunda colocação, com o outro colégio ficando em primeiro. Eu tive até um atrito com esse atleta do outro colégio que foi o campeão da época, naquela categoria, naquele período. Que também ele se achava gostosão também, né? Aí a gente meio que teve um atrito. Aí fomos mas a gente tivemos um atrito, não foi nem na natação, a gente tivemos um atrito lá no atletismo ainda, na arena de atletismo lá no antigo Célio de Bar, que nem existe mais. Depois eu conto como é que foi isso. E foi até mesmo que eu tava correndo para uma equipe lá do Cefap, que tem uma equipe de atletismo lá dentro. Eu moro na favela, mas ainda lá perto. Depois vocês pesquisam o que é Cefap do Rio de Janeiro. Morando em favela e frequentando um lugar desse, mas enfim. Ali era garoto, então minha mente não era muito voltada à realidade que hoje eu entendo, né? Aí o que acontece? Tivemos um atrito ali, por causa que eu não fui bem, o colega falou, você deu mole. Falei, não, tá tranquilo. Realmente, naquele período ali da competição, então eu não tava bem, por causa tava com algumas dores abdominais durante a corrida. Depois eu falo a questão do atletismo também, que foi ponto positivo pra minha vida. O que acontece? Aí dali a gente discutimos, que ele ouviu através da menina lá, falando besteira, porque ela tipo meio que pegou o bonde andando, ficou falando besteira lá e tal. Aí teve um outro parceiro lá falando que esse outro maluco aí falando que me ganha em qualquer lugar. Eu falei, então tá. Aí eu falei, tá bom, então vamos ver ano que vem então lá na natação. Como é que vai ser, se você vai me ganhar mesmo. Enfim, chegou no ano seguinte. A gente tava treinando já no núcleo do Vasco, próximo ao colégio. Aí a gente começou a ter um desempenho melhor, né? Que a gente tava treinando, cada dia os números iam descendo do cronômetro. E a equipe tava entrosada. Tava no azeite aquela equipe ali. Enfim, fomos pra competição.
Não, mas bem antes tem uma história também tem um colega lá que ele praticamente no treino tava me dando uma coça de natação. Porra, mas chegou lá, não entendi que eu que tô. Não sei se eu tava nadando mais ou se ele tava nadando menos, mas enfim. Chegando lá nessa competição, que se eu não me engano, acho que foi no Gama Filho, né? Acho que a piscina ficava no terceiro andar da universidade. Aí fomos competir ali. Tive bons resultados, né? E eu teve uma história muito engraçada. Que tipo, eu já tava em primeiro no nado Costa, se eu não me engano. E isso na classificação. Pô, teve assim, nas raias foi chamado o nome de cada atleta. Tipo, em um dos primeiros atletas, era um cara, tipo, pô, era um Shed, né? E quando falaram o nome dele, teve mulherada gritando lá na plateia, né? Aí, enfim, chegaram o nome dos outros caras comum, porra, elas, tipo, vaiando, tá ligado? Não sei se era do colégio dela, não sei, mas, porra, o cara deu pra ver que o maluco é chadzinho, tá ligado? Tem nem pra onde correr. Cara de cabelinho liso, pá, aquele, aquele cara meio branco, nem chega a ser branco de beira de praia, entendeu? Aquele meio surfista, os olhos claros, não reparei a cor dele. Mas eu me recordo da situação, então não fica. Não é difícil de lembrar mais ou menos a característica. Enfim. E fomos para natação, para disputa. Então eu tava em primeiro na classificação e continuei em primeiro. Esse meu colega ficou em segundo. E o colega, o outro rapaz lá do outro colégio, né? Que a gente discutimos lá no Célio de Barra, ele ficou em terceiro. Sendo que antes, meu colega de equipe, ele tinha ouvido a classificação e na classificação ele estava em segundo. Ele falou assim, praticamente pra mim, na frente do cara. Esse cara aí, do outro colégio. Pô, pelo jeito é você em primeiro e segundo. Falei, pois é, parece que vai ser assim. E esse cara ouviu, falou, pô, cara aí nem nadou e já tá falando que já ganhou. Eu falei, porra, eu quero saber o porquê ele não tá me ganhando. Porque no treinamento ele me ganha direto. Chega aqui, tava rolando ao contrário. Aí ele ficou até espantado. E dito e feito. Dobradinha da equipe, eu em primeiro, ele em segundo. E o rapaz do outro colégio que falou que ia me ganhar com cara de taxa, eu não deixei ele pra lá. Nem fiquei tocando nesse assunto. Mas ele ficou com cara de taxa. E ele aceitou a derrota pra mim. Por incrível que pareça. O cara falou que aceitaria, que praticamente aceitou a derrota com as coisas que ele falou. Sobre. Ele achava que ele ficaria em segundo, nem segundo ele ficou. Por pouco ele não ficou em quarto. Entendeu? Enfim, fomos pro revezamento também. No revezamento a gente deu um passeio, porque quando eu fui pular na piscina, praticamente tinha uma piscina a menos pra mim, uma raia a menos. Entendeu? E eu só encaixei abraçado. Quando eu vi que esse maluco tava querendo me passar, eu comecei a dar uma esticada. Ganhamos também. Revezamento, aí lá com as 3 medalhas de ouro, né? Que não é de ouro. E se eu não me engano, acho que foi uma de bronze. Acho que foi uma de bronze, se eu não me engano. Já foi um nado livre. Enfim, calei a boca do maluco. Aí fomos pro atletismo. Vamos pro atletismo agora. Eu competi no estadual, foi, se eu não me engano, estadual de 2001, do Célio de Barro. Foi categoria, acho que infantil, se eu não me engano. No revezamento ficamos em segundo, acho que no 100, né? Se eu não me recordo. E no 200 ficamos em terceiro lugar. Sendo que aí teve esses problemas das dores abdominais. Eu tava só largando em ótimas colocações, tipo em primeiro.
Mas já pra passar do bastão, eu senti essa meio que uma fisgada que me fazia correr lento, entendeu? Dava um incômodo. E mesmo fazendo abdominal pra cara, que eu tinha um abdominal muito trincado, mesmo assim a história nem era essa. Não sei se foi muita água que eu bebi devido ao nervosismo, né? Que era um estadual. Eu não estava acostumado com isso. Mas enfim, meus colegas lá também fizeram dobradinha no corrida com obstáculo, que teve um período que eu quis fazer também. Mas eu quis fazer também porque, tipo assim, eu achava que na época eu tinha uma boa impulsão, eu fazia até salto em altura. E eu queria estar fazendo essa modalidade porque eu nos treinamentos cheguei a treinar e eu mantinha a minha velocidade. Os colegas não. Os colegas eles ganharam, sendo que eles meio que davam aqueles 3 passinhos antes pra pular no obstáculo. E tava sendo até engraçado. O pessoal tava até rindo, mas assim, na plateia. Mas eu falei, tipo, pra mim, naquele período, falei pro professor de educação física falei pro meu professor de educação física o que eu queria fazer pro ano seguinte, que eu já iria competir por outra modalidade, acho que era juvenil. E tipo, me garantia, tipo, batia no peito, tava me garantindo que eu ia fazer uma boa corrida, tava dando bons resultados. Mas eu tive um problema lá com a mulher, com a coordenadora, né, naquele período ali, que ela deu uma ordem de ninguém ficar aguardando lá dentro do próximo ali ao alojamento, né? Mas sendo que eu aguardava, eu ficava quieto. Acho que teve alguma confusão com alguns alunos lá, então ela queria que todo mundo saísse. Eu fui um cara que, tipo assim, porra, eu não fiquei ali próximo da vista, mas eu fiquei a parte de trás mesmo. Assim, a mulher me viu lá, falei pra você sair, que não sei o que lá. Foi lá e me deu o gancho. Nessa que ela me deu o gancho, não sei se ela me expulsou. Ah, não quero que você venha aqui. Já não fui mais lá. Depois disso. Pra quê? Não sei se vocês conhecem o atleta Armandino do atletismo. Ele que coordenava aquilo ali. E esse atleta, ele tinha... Ex-atleta, né? Que ele já era coroa. Ele deu um esporro nela lá. Eu não estava presente. Mas comeu ela na conversa. Lá dentro. E depois eu vou até falar uma relação aí. Quando ele me conheceu. Foi uma parada muito bacana. O que acontece? Ele tinha falado pra ela que o que ela agiu errado e me expulsar, não tinha necessidade, eu não, tipo assim, eu afrontei ela, mas eu não xinguei nem nada, entendeu? Só falei que tava guardando os colegas de colégio, que a gente ia pro colégio dali. Eu sempre fui embora depois dali, tomava um banho, comia ali e ia pro colégio. E ela bateu de frente comigo, tipo assim, eu tipo não acatei meio que a ordem dela, que eu tenho essa mania de desobediência civil. Eu tenho um problema sério com isso, cara. Tem que resolver essa coisa, com essas questões, entendeu? Enfim. Ai, pra quê, cara? Essa mulher me infernizou. Mas enfim, no final pediram pra voltar, mas eu já tava muito... Cara, eu já tava saturado, já tava desanimado por causa daquela situação. Tentei até treinar, mas ela, qualquer coisinha, ela ficava te pegando no teu pé, te perseguindo, entendeu? Ela ficava me chamando de negão, sendo que eu não sou negro, mano. Eu sou pardo. Na minha certidão tá pardo, cara. Sou moreno, cara. Me chamavam de negão. De repente é por causa que eu ficava... Nada contra, pô. Tem gente da minha família negra, mas, pô, é questão de percepção, né, cara? De repente era por causa que às vezes tava calor, pegava um bronze do caramba lá dentro, né, que treinava no sol. Aí ficava mais preto, né? Mais queimado, né? Assim, queimado não. Mais bronzeado, né? Enfim. Aí, cara,
foi um problema sério quando eu voltei. Quando eu voltei, eu não voltei nem assim do nada. Quando eu voltei, foi numa competição que teve internamente. Que nessa competição eu fiquei, se eu não me engano, em terceiro lugar no salto em altura. Eu participei de alguns colégios ali, né? Aí tive uma boa colocação que o meu professor botou na... Meu professor de educação física acreditava muito no meu potencial. E seu Armandino também. Aí vou te falar o caso do... Eu voltei, mas... Enfim. O caso do Armandino comigo quando ele me conheceu. Ele me conheceu através dos meus resultados. Ele pegava os resultados que os professores anotavam, né, dos testes. Então ele ficava surpreendido pelos números, baixos números que eu apresentava. Assim, baixo número, questão da velocidade. Eu, na verdade, tinha um dom, não sabia nem correr padrão de atleta. Lá que eu aprendi. Não, a postura de atleta é assim, assim, assado. Sendo que eu já tinha batido a marca bem abaixo do esperado. Eles esperavam 21, 22, uma coisa assim, acho que até um pouquinho mais. Eu batia 19, 18, acho que se eu não me engano era no 100, eu não me recordo se era o 100 ou 200, enfim. Mas números bem baixos. E foi isso, cara. Foi isso. Aí ele chegando numa sala, numa reunião, ele falou de todo mundo. Quando ele tocou no meu assunto, ele já tava pensando até em Olimpíadas, cara. Pra tu ter noção. Em Olimpíadas. Eu fiquei com... Caraca, mano, eu tô ouvindo isso. Eu também não fui o único. Teve um parceiro também que ele falou a história de atletismo que ele teve lá. Que ele fazia, acho que salto em distância. Ele era pequeno, mas ele saltava, uma distância do caramba. A gente maior do que ele saltava e ele mesmo assim batia de frente. Entendeu? Cara muito foda. Parceirão também. Cria comigo ele. Mas acho que ele tá morando em outro bairro agora. E o que acontece? Ele me elogiou assim. Esse cara aqui tem futuro, tal. Batendo boas marcas. Tô surpreendido com ele. Caralho, sem noção. Mas eu nunca, eu nunca fui um cara metido, tá ligado? Como eu te falo. Às vezes a minha postura, em outros vídeos que eu mandei, a postura aparenta ser um cara marrento, metido. Mas eu sou tranquilo. E ontem mesmo um colega de favela, colega de trabalho, né? A gente mora no mesmo bairro, a gente se conheceu lá nesse trabalho. Enfim, ele pra mim, mano, como eu tava todo de preto, né? Com esse frio que tá chovendo pra caraca. Ele pra mim, cara, tu tá parecendo civil, mano. Rindo, tá ligado? Por isso que eu te falo, a postura, até lá dentro já tive problema com vagabundo. Vagabundo não sabe. Já tive 2 desenrolados lá, que vagabundo me estranhou, sendo que, os cria me conhecem, tá ligado? Até quando eu era mais novo, os cria falavam que... Os cria falavam, rapaziada do meu convívio, que conviveu comigo na minha infância. Já falava que eu tinha uma cara de pedra, né? Eu tinha cara de pedra, que eu já tinha costa larga por causa da natação. E teve um período que eu malhava, fiquei com uma carcaça maneira por causa daquela situação que eu falei que eu namorei, só que eu fiquei na depressão. Aí após a depressão fui malhar, fui me reestruturar e fiquei top, né? Quando você malha, você sente outra parada, mano, quando os resultados vêm. Enfim, tive esses problemas aí, entendeu? Aí dentro do Cefap, meu irmão, vai dar merda esse bagulho aí, mas não deu não, enfim. Aí eu, fui muito grato ali, aquele período ali, que eu vivi na natação, no atletismo. Eu acabei não indo, até... Eu vou te falar, nessa competição a gente ficamos em segundo lugar, tá? Se tu for pesquisar em 2001, estadual do Rio de Janeiro,
competição no Cefap, ficamos em segundo lugar, o Vasco ficou em terceiro e a equipe da Mangueira ficou em primeiro, porque sempre, já a maioria das competições eles ganham, porque eles também tem uma série, lá perto da Mangueira tem uma arena de atletismo, né? É uma arena, né? Um centro de treinamento. Porra, ali sempre sai atleta toda hora. Entendeu? Enfim, é isso. Mas acho que ainda tem outros esportes também, handebol, competir tenho medalha, basquete também tenho medalha. Tem duas, né? Foi a primeira e a segunda fase, que a gente perdemos pro mesmo time, ficamos na mesma colocação. Vôlei também, entendeu? A gente ganhou de um time, mas esse time ganhou na segunda, a gente não se classificamos, mas esse time ganhou se classificou e ficou em, qual é o nome? Ficou em primeiro, a gente não chegou nem a se classificar, mas eles eram tipo nosso pato, entendeu? Mas sendo que eu já vinha eu competi pela manhã, competi à tarde, fui muito cansado, entendeu? A gente perdia só quando a gente tinha 2 competições na época. Eu competia muito, então competia num período de manhã, já ia exausto para poder competir. Que nem teve um caso que eu joguei vôlei, ganhamos, e depois tive que jogar basquete. Aliás, joguei basquete, acho que ganhamos, não sei se foi basquete. Cara, ganhamos, aí tive que jogar com outra turma. Cara, porra, não teve nem condição de jogar, tava morto. Mas era assim, porque eu jogava 100%, dava o gás. E é isso. Dessas histórias foi muito passageiro. Assim, brincava muito com os colegas em quadra, então poucas vezes assim, tem poucos relatos de coisas assim, tá, teve os colegas que se arrebentou todo, fraturou e tal, eu mesmo uma vez me machuquei em competição, se não me engano foi no salto em altura, mas mesmo assim ainda saí com medalha. E minha vida esportiva assim, não tenho nem o que falar, foi bem aproveitado. Eu sempre competi em alto nível, né? Aquele pra jovem, né? Sempre foi em alto nível. Sempre bate encostando ali pra beliscar alguma medalha. Sendo que eu tenho um problema que também minha mãe teve, que é carne no nariz. Então isso me traz pouca oxigenação. Eu respiro com dificuldade, por isso que às vezes parece que eu tô ofegante no gelato. E eu tenho que fazer uma operação para dar uma melhorada, para eu ficar menos ofegante. Porque essa carne no nariz, ele ocupa espaço, né, no canal ali para respiração, então tem que ser removido. A gente fala que é carne esponjosa, mas só que tem um termo técnico, médico, né? Nome médico aí, que eles falam o que é isso. E por isso que eu não tive um desempenho, tipo, porra, de alto nível mesmo de quebrar a barreira, por causa disso, pouca oxigenação. Isso fui saber depois de um longo tempo. Mas é isso, a princípio é isso, bem básico. Esse vídeo aqui acho que é um dos vídeos mais longos que eu tô fazendo, entendeu? Mas é isso aí, tô aproveitando o tempo que eu tenho pra fazer.